Ei, você conhece a tabuada de multiplicação? É essa tabela aqui, onde você pode encontrar rapidamente o produto da multiplicação de quaisquer dois dígitos. Por exemplo, eu quero saber quanto é 4 vezes 6. 4 vezes 6. Eu venho aqui na linha do 4, procuro aqui onde está a coluna do 6, e onde a linha do 4 cruza com a coluna do 6 é o resultado da minha multiplicação. 4 vezes 6 é 24. 7 vezes 8. Procura a linha do 7, procura a coluna do 8, e onde a linha se encontra com a coluna é o resultado da multiplicação, que aqui nesse caso, 7 vezes 8, é igual a 56. Para fazer multiplicação e divisão no Soroban, é importante que você conheça e tenha memorizado a tabuada. Caso contrário, vai ter que ficar voltando, olhando e procurando o produto desejado. E isso não é tão prático quando se trata de fazer contas com agilidade. Inclusive, tem meios de aprender a tabuada usando o Soroban, mas não vamos entrar nessa questão agora. Então, para entender como fazer multiplicação no Soroban, eu preciso que você saiba a tabuada de cor, beleza? E aí, tudo bem? Meu nome é Daniel e nesse canal trago conteúdo que estimula o seu raciocínio lógico e habilidades matemáticas. Seja bem-vindo! E se você deseja saber mais sobre o Soroban, inscreva-se para me acompanhar nessa jornada onde tudo é matemática. E agora vamos aprender como fazer multiplicação no Soroban físico. Vamos começar com a multiplicação de um dígito. O primeiro exemplo é 6 vezes 3. Vou te lembrar aqui como é o nome desses números numa multiplicação. O primeiro número ele é chamado de multiplicando, o segundo número é chamado de multiplicador, e o resultado da minha conta é chamado de produto. Então eu tenho multiplicando vezes o multiplicador igual ao produto. E você precisa lembrar esses nomes, porque eu vou me referir a esses números agora por esses nomes, multiplicando e multiplicador e produto, tá bom? Então, como colocar esses números aqui no Soroban? Bom, primeiramente, 0 Soroban. E vamos lá. O multiplicando, eu vou colocar bem aqui no meio do Soroban. Vou até afastar um pouquinho mais para o lado aqui. O multiplicando eu coloco no meio. Então, 6 eu vou colocar bem aqui nessa coluna. 6. O multiplicador eu vou colocar mais à esquerda. Nessa coluna aqui tá bom. 3. O importante é que eles tenham uma certa distância um do outro, justamente para um não atrapalhar o outro. E o produto ele vai ser colocado nas duas colunas seguintes à coluna do multiplicando. Então vamos lá fazer a conta. A conta a gente faz fazendo o produto entre a coluna do multiplicando com a coluna do multiplicador. Você percebe que aqui está invertido, né? O multiplicando é o primeiro, mas ele vem para cá. E o multiplicador é o segundo, mas ele vem para cá. Mas é assim mesmo o procedimento para fazer multiplicação no Soroban, tá bom? Pode estranhar no começo, mas você se acostuma. Então, para achar o produto, eu preciso multiplicar a coluna do multiplicando com a coluna do multiplicador. Então, 6 vezes 3 é igual a quanto? 18. O 18 eu vou colocar nas duas colunas seguintes. Primeira coluna eu coloco a dezena, segunda coluna eu coloco a unidade. Então, 18 eu vou colocar 1 aqui e 8 aqui nessa outra coluna. Depois que eu coloco o produto aqui nas duas colunas e já tiver finalizado todas as multiplicações com a coluna do multiplicando, eu preciso zerar ele para não atrapalhar a minha leitura do resultado. O multiplicador pode ficar aqui, não tem nenhum problema ele permanecer ali. O resultado, então, de 6 vezes 3 está nas duas colunas seguintes. 6 vezes 3, 1, 8, 18. Beleza? Então, 6 vezes 3 é igual a 18. Segundo exemplo. 5 vezes 8. 5, ele vai ficar aqui no meio, porque ele é o multiplicando. 8 vai ficar aqui nessa coluna, porque ele é o multiplicador. E agora eu faço a multiplicação coluna por coluna. Coluna do multiplicando com a coluna do multiplicador. 5 vezes 8
é igual a 40. Então, aqui nessa coluna eu coloco 4 e aqui nessa outra coluna eu vou deixar 0. Já fiz todas as contas com a coluna do multiplicando, então eu posso zerar ele e ler o meu resultado. 5 vezes 8 dá 4, 0. Então é 40. Lembra que essa coluna aqui também faz parte. Então eu preciso ler ela também. O resultado não é só 4, tá? É 4, 0, 40. Beleza? Eu estou fazendo essas contas mais simples aí, justamente para quando a gente avançar para contas mais avançadas, você não ter esse tipo de dificuldade na leitura das colunas, beleza? Então vamos lá. A próxima conta vai ser 4 vezes 2. Zero aqui o soroban, que ele não está zerado. Aqui nessa coluna eu vou colocar o 4. Aqui nessa coluna eu vou colocar o 2. E posso fazer a minha multiplicação. 4 vezes 2 é igual a 8. Mais 8 eu vou colocar aqui nessa coluna? Não! Lembra que o produto vai ser lido como dezena e unidade. Então, 4 vezes 2 é 0,8. Então, 0 aqui nessa coluna e 8 aqui nessa outra coluna aqui, que é a coluna das unidades. Beleza? Já fiz a conta com a coluna do multiplicando, posso zerar ele. E o resultado vai ser lido com as duas colunas seguintes, 0,8. Então, 4 vezes 2 dá igual a 8. Beleza? Vamos agora para contas um pouco mais avançadas, porque vamos fazer contas com 2 dígitos no multiplicando. 0 soroban. E o primeiro exemplo é 76 vezes 3. 76 é o meu multiplicando, então ele vai ficar aqui no meio. 7, 6. Beleza? Multiplicando colocado. E 3, que é o multiplicador, fica nessa outra coluna aqui. Qual é o procedimento agora? Eu vou multiplicar todas as colunas do multiplicando pela coluna do multiplicador. Começando da direita para a esquerda. Então, eu vou começar por esse aqui, pelo 6. O resultado eu vou colocar nas duas colunas seguintes. Então, 6 vezes 3 é igual a 18. Então, 1 aqui nessa coluna e 8 aqui nessa outra. Já fiz a conta com a coluna do 6, então eu posso zerar ele. Beleza? Agora, eu tenho a coluna do 7 também para multiplicar. Então, eu vou multiplicar 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21. Então, nas duas colunas seguintes, eu vou colocar o 2 e o 1. 2 aqui e mais 1 nessa outra coluna aqui. Já fiz as multiplicações com essa coluna do multiplicando, então posso zerar. E como não tem mais coluna para multiplicar, então já posso ler o meu resultado, que 76 vezes 3 é 228, 228. Beleza? O procedimento é parecido, só que agora eu tenho duas colunas para multiplicar. Vamos lá agora fazer o segundo exemplo, que é 28 vezes 4. 28, que é o multiplicando, coloco aqui nessas duas colunas. Então, 2, 8, e o 4, que é o multiplicador, eu coloco aqui nessa outra coluna, 4. Agora eu vou multiplicar todas as colunas do multiplicando pela coluna do multiplicador. 8 vezes 4, 32. 3, 2. Já fiz a conta com essa coluna, posso zerar ela, beleza? Agora eu vou fazer a conta com essa outra coluna aqui, que é o 2. 2 vezes 4, 0, 8. Então, 0 nessa coluna aqui, 8 nessa outra coluna aqui. Como não tem espaço para colocar 8 nessa coluna, então eu vou usar o amigo do 8. O amigo do 8 é o 2, então eu tiro o 2 e vai 1 na coluna ao lado. Posso zerar a coluna que eu já multipliquei e o meu resultado já está aqui. 1, 1, 2, 112. Você percebe que aqui eu precisei usar a soma avançada, usando o número amigo ou o número complementar, ou seja lá qual for a forma que você aprendeu a fazer isso, mas o importante é que você
saiba, já tenha um certo domínio em fazer soma avançada no Soroban. Por isso, para você partir para a multiplicação, é importante que você já tenha um certo domínio em adição do Soroban, uma certa prática. Porque se você não tiver prática na adição e vir fazer na multiplicação, você não vai entender muita coisa. Pode até entender, mas vai se perder bastante. Então, pratique bastante a adição antes de vir para a multiplicação, tá bom? Para quando acontecer isso aqui, quem já tem domínio já se perde. Imagina quem não tem domínio sobre soma avançada. Beleza? Então, o resultado de 28 vezes 4 deu 112. Beleza? Vamos fazer agora multiplicação com 3 dígitos no multiplicando. 0 Soroban. E vamos lá. Primeiro exemplo, 862 vezes 4. O procedimento é o mesmo. O multiplicando eu vou colocar aqui nessas 3 colunas, centena, dezena e unidade. E o multiplicador eu coloco aqui nessa coluna aqui, que fica mais à esquerda. Então, 862 vezes 4. Vou multiplicar cada coluna do multiplicando pelo multiplicador. É bom colocar o dedo aqui para você não se perder em qual coluna você está. 2 vezes 4 dá 8. Então, 0, 8. Beleza? Fiz a conta com essa coluna, posso zerar. 6 vezes 4, 24. Então, 2, 4. Fiz a conta com essa coluna, posso zerar ela. E agora passo para a terceira coluna. 8 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. Então, colocar 3 nessa outra coluna aqui e 2 nessa outra aqui. Beleza? Já fiz a conta com o 8, posso zerar. E como não tem mais coluna para multiplicar, eu já posso ler o meu resultado final, que é 3.448, 3.448. Então, 862 vezes 4 dá 3.448. Beleza? A multiplicação, o procedimento é feito normalmente, só aumentou o número de colunas. Como aumenta o número de colunas, é interessante que você fique mais concentrado, mais atento para não ocorrer nenhum erro de coluna, né? Porque é fácil se perder fazendo multiplicação aqui no Soroban, mas é a prática que vai te levar ao sucesso. Próxima conta, 306 vezes 3. 306 vezes 3. Beleza, coloquei logo aqui. Primeira coluna do multiplicando, vezes o multiplicador. 6 vezes 3, 18. 8. Resultado sempre fica nas duas colunas seguintes, a coluna que eu estou multiplicando aqui. Posso zerar a coluna que eu já multipliquei. Vamos para essa outra aqui. Aqui tem o 0, né? Então, 0 vezes 3 é 0. Então, nada aqui, nada aqui. 0, 0. Não preciso adicionar nada. Então, pulo essa coluna. Agora, vamos para essa daqui. 3 vezes 3, 0, 9. Então, 0 nessa coluna, 9 nessa outra coluna aqui. Posso zerar a coluna que eu já multipliquei. E como não tem mais coluna para multiplicar, já posso ler o resultado. 9, 1, 8. Então, 306 é igual a 918. Beleza? Então, quando tem 0 no multiplicando, você precisa ficar atento a ele, né? Apesar dele não mexer nada na sua operação, ele ainda está aí. Então, cuidado para não se confundir. Beleza? E pronto, aprendemos a fazer multiplicação no Soroban. Agora é só praticar e praticar. De 10 a 15 minutos por dia é o suficiente para pegar o jeito rapidinho. Vou deixar uma lista de exercícios aí na descrição e no comentário fixado. Uma lista assim você não encontra em nenhum outro lugar da internet. Então, se esse vídeo te serviu de alguma forma, deixe seu like para saber que eu te ajudei. Fico feliz em saber com quantas pessoas estou compartilhando esse conhecimento. E depois de conseguir fazer essa lista com 90% de acertos, você pode seguir para a multiplicação com 2 dígitos do multiplicador, que é onde vou agora nesse vídeo que vai aparecer aí para você, caso ele já tenha sido lançado. Eu sou o Daniel e fico por aqui. Até a próxima. Tchau!